Sejam bem-vindas ao Você Pode Mulher, o podcast que te apoia na jornada do empreendedorismo. Aqui você encontra histórias reais, dicas valiosas e uma comunidade unida para te ajudar a alcançar os seus objetivos profissionais. Meu nome é Patrícia Petri e a minha parceira para essa conversa de hoje é a Luciana Castro, Oi, Paty. que é a idealizadora desse podcast. Hoje nós temos uma convidada muito especial que veio de longe para estar aqui conosco. Ana Mendes, seja muito bem-vinda. Se apresenta aqui para as nossas ouvintes e compartilha, com a gente como que você começou a sua jornada no empreendedorismo. Muito obrigada, Paty. Muito obrigada, Lu, por essa introdução. Muito obrigada pelo convite. É raro demais eu estar desse lado da mesa. Geralmente sou eu quem entrevisto. Mas resolvi aceitar o convite porque vejo uma amiga querida, então me sinto à vontade para poder falar. Obrigada, Obrigada Ana. pela deferência também por esse convite, por acreditarem que de alguma forma a minha mensagem pode ser útil para esses ouvintes também. Com certeza. Bom, meu nome é Ana Mendes, eu sou mãe da Olivia e do Joaquim, casada com Yuri. Eu, na verdade, falo muito pouco sobre a minha própria história porque eu acabo sendo uma pessoa muito de bastidor. Eu sou uma pessoa que sempre apoiou projetos, né? Sempre teve à frente de comandar bastidores e nunca evidenciar assim, o protagonismo de estar tendo que se vender, né? Ou falar sobre suas Tá próprias no palco, qualidades, vamos colocar né? assim, né? Na verdade, eu sempre gostei de aplaudir. Mas, já que a gente tem que fazer essa parte, eu acredito que vai ser importante para o pessoal. Eu realmente vou me colocar aqui um pouquinho Nos holofotes. nos holofotes. Não habituais, mas estou aqui. Bom, na verdade, eu trabalho há mais de 25 anos em empresa familiar. Uma empresa que esse ano faz 55 anos, é uma empresa longeva e que já teve seus altos e baixos e já, na verdade, contribuiu muito para o país, né? A gente teve aí, graças a Deus, uma condição de poder empregar muita gente, gerar economia, fazer muita coisa boa acontecer. E, na verdade, eu hoje me preparando assim, pensando, vindo no avião, que eu vim do Rio, sou do Rio de Janeiro, pensei assim, o que eu poderia falar para o pessoal que seria mais importante, né? É óbvio que eu acho que sim, eu acho que eu venci por conta de muita garra e dedicação, mas eu acho que não foi a academia nem a técnica que me trouxe até aqui. Eu tenho certeza absoluta que o que me trouxe até aqui foi o comportamento, foi a atitude que eu tive diante das situações que se colocaram na minha frente. Então, sobre esse tema que eu queria conversar com vocês e conversar com a sua audiência, porque eu acho que isso pode, talvez, tirar um peso muito grande que as pessoas acham que só se eu tiver a técnica perfeita, ou só se eu tiver o Sim. estudo perfeito, ou só se eu tiver as condições intelectuais mais avançadas para eu conseguir ter êxito e sucesso na vida. Eu acho que não. Eu acredito que não. Na verdade, eu acredito que sucesso é você poder escolher, né? Você poder escolher ir para um canto ou para o outro, fazer isso ou aquilo. Para mim, a liberdade de escolha dentro do universo de possibilidades que as pessoas têm ao longo das suas caminhadas, poder escolher é um grande sucesso, sabe? Verdade. E eu acho que isso independe de classe social, isso independe de nível acadêmico, ou isso independe de questão bancária. Porque a pessoa pode muito bem escolher fazer de um jeito ou de outro, se apresentar ou não diante do desafio que tá sendo solicitado ali. E fazendo essa viagem toda no tempo, né, e tentando traduzir um pouco, e tentando ser bem, bem didática no exemplo que eu vou tentar colocar aqui para vocês, eu trouxe uma ilustração que ela pode trazer, talvez, muita valia, que é o seguinte, eu vim do Rio, né? Imaginar se você está escolhendo o que fazer, como fazer e como escolher que caminho tomar. Vamos imaginar que a gente queira fazer uma viagem para o Rio, uma viagem para o destino que você quiser, tá? E aí a gente pode imaginar também que esse destino, essa localidade que a gente vai, pode ser também uma profissão que a gente quer exercer ou uma contribuição que a gente quer dar, tá? Quando a gente pensa em fazer a viagem, a gente pensa que a gente tem que ter dinheiro para passagem, a gente tem que ter a bagagem que a gente vai levar, né? E a gente tem que ter minimamente uma noção do Uma que é que a gente informação, vai, para onde a gente está indo, qual é né? Enfim, a direção e tal.
Quando você está buscando uma profissão, ou empreender em alguma coisa, ou tentar uma coisa nova na vida, eu acho que a gente podia perguntar, se perguntar e se colocar numa condição de querer saber também se a gente, para fazer esse encaminhamento para esse destino, se a gente tem um talento, uma vocação natural para aquilo. Seria Perfeito. uma primeira pergunta que eu faria. A segunda pergunta que eu faria seria se eu tenho desenvolvido alguma habilidade, ou seja, eu tenho alguma técnica que eu sei fazer, apesar de eu, de repente, não ter tanto talento assim, mas eu tenho uma técnica muito apurada que eu sei desenvolver e que, na verdade, aquilo ali até supera talvez algum talento que alguém tenha e não desenvolveu. Então, Uhum. primeira pergunta: tenho talento natural, vocação? Tenho técnica? Tenho aquela questão desenvolvida? Terceira pergunta que eu faria seria se, além dessa vocação natural e além da habilidade, se eu tenho experiência na entrega, ou seja, eu já visitei um lugar onde eu possa contribuir daquela forma, eu já de alguma forma coloquei à prova aquilo que eu acredito que eu seja boa, ou que eu tenha talento, ou que eu tenha habilidade. As pessoas de alguma forma validaram aquilo ali. Eu acho a terceira pergunta é importante, porque quando você também vai viajar, você não vai viajar para um lugar que é frio com roupa quente. Você É, vai apropriando a tua perfeito. bagagem. Uhum. Então, eu acho assim, da mesma forma que você faz uma viagem, você pensa na sua mala, você pensa no seu bilhete, você pensa em como fazer aquela viagem, você tem que pensar em o que você vai carregar para esse novo destino, que é talvez a escolha de uma profissão, a escolha de um como empreender, ou o que você vai fazer a partir dali. Né? Porque eu acredito muito no daqui para frente. Acho que a gente pode se reinventar. A qualquer momento você pode fazer tudo novo de novo, Sim. desde que você tenha clareza, desde que você consiga enxergar quem você é, o que você traz, para onde você quer ir e tal. Mas existem duas outras perguntas que eu acho super interessantes a gente colocar nessa discussão, que é o seguinte, e talvez elas sejam mais importantes até do que tudo isso. Será que eu vou me divertir no Rio de Janeiro? Será que é um destino legal para mim? Será que essa escolha que eu fiz de profissão, será que essa escolha que eu fiz do empreender é uma coisa que eu vou me divertir? Porque se eu Que não vou vai me me preencher, divertir, né? eu vou acabar me sentindo indisposto ao longo do processo, porque o processo ele é um processo, você até sair de casa, até ter ideia, sair de casa e chegar no seu destino, envolve muito querer, envolve muito você se doar para poder Muita fazer ação, né, acontecer. Ana? Se você não estiver se divertindo naquele projeto, Tem que ter um vai ficar prazer por muito mais trás. difícil, É. muito mais difícil. E a última pergunta que eu coloco sempre, quando eu penso se aquele projeto vai valer a pena ou não, é o seguinte: além de eu saber se eu tenho habilidade para aquilo, se eu tenho uma vocação, se eu tenho talento, se eu tenho uma habilidade trabalhada para aquilo, além de eu saber se eu tenho experiência naquilo, além de eu saber se eu vou me divertir, eu pergunto também para mim a seguinte coisa: esse projeto, esse destino todo, ele vai me fazer ter lembranças que eu vou me orgulhar de poder contar? Porque senão também não adianta. Porque se eu Nossa. vou fazer uma coisa que não vai me trazer uma lembrança boa, você vai, ao longo da vida, a gente vai colecionando histórias, né? A Verdade. gente vai colecionando histórias. Então, assim, a gente, a cada passo que dá, a cada escolha que faz, a cada desvio ou não de rota, a gente vai reescrevendo a nossa história. E se de alguma forma você está indo numa direção onde você não se reconhece mais como sendo que aquela história depois você vai contar com orgulho ou com satisfação, ou que você vai querer revisitar aquilo tudo, cara, interrompe tudo e recomeça de novo. Porque sempre dá para recomeçar. E Sim. eu não falo de um lugar de sempre dá para recomeçar porque tem dinheiro. Não, porque tem pessoas que recomeçam infinitas vezes até dar certo. E o dar certo não significa só o dinheiro no bolso, porque tem muita gente rica e infeliz. E que, de alguma forma, não está satisfeito com o que faz. Então, não é uma questão de grana, não é uma questão de dinheiro. É óbvio que o dinheiro é importante, ele traz conforto, né? Ele traz uma certa, ele traz Abre uma as segurança, possibilidades. abre Uhum. possibilidades e tal. Mas eu acho que a gente visitar essas perguntas que eu trouxe aqui, elas são muito importantes porque existe muita técnica do que fazer, né? Ah, como que a gente vai fazer isso? Como é que eu vou? Tá, mas
E daí? Isso tudo, o que isso tudo significa? Valeu a pena, né? É só dinheiro? É. É só dinheiro mesmo? Se for, uma hora você vai cansar. Não há motivação que resista a isso segure. tudo, né? Não há, porque o dinheiro uma hora ele acaba. Eu venho de uma empresa familiar que foi feita de ciclo, muitos ciclos, são mais de 55 anos de empresa. Eu trabalho lá há 25. Então, se eu for contar para você as inúmeras vezes em que a gente teve faturamentos excelentes e péssimos faturamentos, anos incríveis e anos terríveis, ou seja, isso depende muito do ciclo, o ciclo da economia do nosso país, o ciclo do Sim. nosso setor, onde a gente está, se tem ou não teve fomento para aquilo. Então, foi um ano que se deu mais atenção àquele setor. Então, o dinheiro teve mais transitando ali, então houve maior rentabilidade. Teve um ano que não teve dinheiro, muito pelo contrário, as empresas daquele setor foram vistas como empresas que precisavam, de alguma forma, se readequar ao mercado. Então, ali há uma série de readequações, são renegociações de contratos, demissões, negociações, tudo isso não depende da gente, depende do mercado em si. E se a gente não olha para a nossa vida e não fala, gente, o que eu estou fazendo está valendo a pena, a gente vai simplesmente chegar ao final dela e vai falar, caramba, como eu perdi tempo. E não é legal, sabe? Eu acho que se a gente está falando sobre empreender, se a gente está falando sobre escolha, se a gente está falando sobre mulheres que, de alguma forma, querem assumir um papel de protagonismo das suas próprias vidas, eu acho que enxergar as suas vidas, talvez, como... não porque tem que ser, sabe? Não é só porque tem que ser. O que eu posso escolher, né? É o que eu posso escolher e como eu posso escolher isso. Eu acho que isso muda muito a história e faz com que, no final dessa história toda, eu queria deixar claro o seguinte: se você faz uma coisa que você tem talento, se você faz com habilidade, se você faz com essa questão da experiência, se você se reconhece ali, né, nesse processo como sendo uma coisa que te traz curtição, diversão, ou seja, que você realmente tem vontade de fazer, e se aquilo tudo gera para você histórias interessantes, histórias extraordinárias, histórias que você se orgulha de contar, naturalmente você vai ter uma disposição maior em fazer, você vai ter uma entrega melhor do seu trabalho, ou seja, você vai fazer com maior dedicação, com maior brilho nos olhos, com maior entusiasmo, e a retribuição financeira, ela vai ter que acontecer, porque de tanto que você fez, ela vai aparecer como uma consequência natural. É muito difícil você se empenhar nesse nível e as pessoas não perceberem o seu valor. Porque você se destaca. A partir desse momento, você já não é mais um igual aos outros. Você passa a ser alguém que brilha. E nesse brilho, as pessoas olham para você com outros olhos. E a partir desse olhar, elas te remuneram de outra forma. Elas te remuneram como você realmente merece receber. E aí passa a ser aquele ciclo virtuoso, onde você vai investir mais ainda naquilo e vai mergulhar. Então, assim, estar apaixonado pelo processo, estar apaixonado, entusiasmado com o que está fazendo, modifica tudo. Pelo menos essa é a minha opinião. Já fica aí, gente, hashtag a dica do sucesso. Por Ana Mendes, tá? Então peguem essa dica. Eu achei fantástica a sua consideração, Ana, essa chamada para essa reflexão. Acho que, assim, você tá corretíssima, eu concordo com você. Se a gente não se divertir ao longo do processo, eu acho que lá na frente, será que valeu a pena? Será que valeu a pena? É um fardo, né? E o que é a coisa mais preciosa que a gente tem? Saúde e tempo. E se você perder os dois fazendo algo que não tem sentido, não vale a pena. E a gente está falando isso, gente, não é só para empresário. Se você tem lá uma manicure, que ela ama o que ela faz com a maior dedicação do mundo, que ela faz super bem feito, cara, a mulher não vai ter agenda. Não tem. Ela não tem agenda, basta você procurar, você não acha. E o Verdade. preço dela é mais caro que todo mundo. Sim. É assim com bolo, é assim com manicure, é assim com padaria, professora de inglês, com cabeleireiro. Com absolutamente tudo. Com as clínicas de estética, com as clínicas de nutrição, com todos os setores, entendeu? Então, assim, brilhe e faça brilhar. Mas brilhe de dentro para fora, porque não é... O seu olho não vai brilhar por conta de um dinheiro que passa, talvez, ou um bem, é um telefone que eu quero comprar. Não é isso. Que isso é muito raso, isso é muito raso. Isso nos diminui tanto, e nós somos tão maiores que isso, sabe? Eu acho que a experiência humana ela é tão rica, ela é tão diversa, ela permite tantos voos, que a gente
poder realmente investir. É óbvio que ninguém está falando que é fácil, ninguém está falando que Sim, que vai sem ser dor, sempre ninguém tá falando que divertido, né? Mas, assim, é você saber que aquilo dali tá te tomando, talvez, tá te tomando um momento de maior tensão, um momento de maior complexidade e tal. Mas, cara, eu amo o que eu faço. É terrível, tem dias que são terríveis, tem dias que eu falo, meu Deus do não céu, vou dar conta, por me que ajuda. isso? Mas, ao mesmo tempo, depois eu chego em casa e falo, meu Deus, muito obrigada pela oportunidade de viver essa experiência. Porque eu encontrei ali uma faceta minha que eu nem sabia que existia, que eu só pude descobrir porque eu aceitei o convite que a vida me fez de viver aquilo de novo. Então, de viver aquilo de outra forma. Então, assim, aceitar os convites que a vida te faz, estar alerta para o que de fato faz sentido, sabe? Botar o seu norte e dizer assim, para lá que eu quero ir. E tentar observar o que acontece no entorno que te leva naquela direção, sem maiores desvios, sabe? Sem desvio de princípio, de propósito, de valor, porque aí você vai caminhar na direção e parece que o mundo realmente vai botando o chão para você O universo pisar. vai conspirando a seu favor, né? Eu quero retomar uma fala sua mesmo, Ana, que você fala que a gente tem que ajustar as lentes de acordo com o que o dia vai trazer pra gente. Exato. E é bem isso mesmo. E se a gente já está predisposto, né? Porque primeiro tem essa questão da motivação própria. A gente está predisposto, eu vou fazer essa jornada. E eu vou ajustando ali as minhas lentes para o que vai acontecer naquele dia. Então, é a questão da fé, que você cita muito, né? Uma fé inabalável, mas não é só uma fé que a gente fala aqui religiosa, é uma fé no acreditar no propósito, em nós Exato. mesmas. Eu acho que isso tudo passa por essa reflexão até um pouco filosófica, mas é verdade. Eu acredito muito nisso, que é por aí mesmo. Não, eu acho mais, eu acho que acreditar quando você botou da fé, e quando eu sempre coloco, é o acreditar que a gente está a serviço, gente. A Sim. gente não pode se achar fim de nada. Se a gente se acha fim de Meio, nada, a gente é imagina meio. que pobreza seria. Pelo amor de Deus, não tem como. A gente tem que ser meio. A gente não pode ser fim. Então, se a gente é meio para algo e a gente deixa com que as coisas aconteçam através de nós, através da nossa existência, da nossa vida, do nosso doar, do nosso fazer, do nosso contribuir diário, aquilo vai acontecendo, entendeu? Você só não. Eu acho que se a pessoa se coloca no movimento, é que acontece. Não dá E para eu parar. acredito muito nisso, Ana. Muito. Isso é meu lema. Vai no flow que a coisa acontece. Só se permita. Se permita, porque a coisa vai acontecer. Eu vou até compartilhar uma coisa muito íntima minha, mas que eu acho que é importante, que eu acho que pode ser que contextualize melhor o que eu estou falando, para não ficar tão filosófico. Meu pai faleceu, era um domingo, e ele faleceu de um AVC, foi do dia para a noite, nós trabalhávamos juntos, ele era meu melhor amigo, meu parceiro, meu tudo. Então, quando ele faleceu, eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Nós tínhamos, na época, mais de 500 funcionários. Como é que eu vou tocar essa empresa? Como é que eu vou resolver todos os pepinos? Enfim, eu simplesmente levantei da cama e fui. Segunda-feira, eu marquei uma reunião com todo mundo no chão de fábrica. Eu não sabia como é que eu ia. Sinceramente, eu não sabia. Não sei até hoje como é que eu fui. Mas eu levantei da cama. Eu falei, eu não vou ficar nessa cama. Eu não vou ficar aqui. Porque tem pessoas, tem famílias dependendo da minha palavra e eu não posso esmorecer. Entendeu? Se não por mim, por todos eles. Né? Sim. Então, assim, naquela hora eu me botei a serviço. E quando eu falo de botar a serviço, é isso. É você... Se você chega numa situação de impasse, foi gostoso falar? Óbvio que não. Eu me diverti? Lógico que não. Mas eu amei o que eu fiz, porque eu me senti útil, porque eu me senti fazendo parte de uma coletividade, eu me senti, de fato, me doando para outras pessoas. Então, é isso. Não é que é divertido em todo momento, entendeu? Não é um mundo de brincadeira, mas é um mundo onde você experimenta essa camada de responsabilidade, sabe? Essa camada de comprometimento, essa camada de sentir de fato que a vida faz parte da vida dos outros, sabe? Sim. Então, é um experimento legal. Eu aconselho. Eu acho Recomenda. útil. Recomendo. E não vai faltar chão. Com não vai certeza faltar que chão. não. Não vai faltar. Inacreditavelmente, a coisa acontece. As pessoas te apoiam, as pessoas que não querem ficar pulam fora, e você dá graças a Deus que pularam, e vão tentar suas medidas, obviamente, para poder, enfim, Se tocarem suas resguardar, vidas né? e tal, mas você segue em frente. Você segue em frente. E, assim,
esse assunto todo me leva a um outro ponto que eu queria falar aqui com vocês. Eu sei que é muito sobre empreendedorismo, mas eu quero muito falar sobre família. Mas aqui Eu faz quero muito falar parte, não sobre há família, uma porque empreendedora aqui sim. que não esteja preocupada não com a brotou do família. nada, né? Não brotou do nada. Então, eu queria falar uma coisa muito importante. E, assim, é um alerta também. Eu acredito que a gente esteja falando para muitas mães, né? Sim, Sim. E, eventualmente, alguns pais também devem estar ouvindo, e eu sim. acho válido. É muito importante a gente. É óbvio que a gente está falando assim, que não brotou do nada. Eu também não brotei do nada. Eu sempre tive um reforço muito positivo em casa, do meu pai, da minha mãe, que eles sempre viam em mim mais do que eu era. Olha, Eu acho que foi isso que que fez eu lindo, Ana. conseguir. Nossa, É bem emocionante É. mesmo. Que se a gente não tem isso, de alguém que olha pra gente e vê a gente maior do que a gente é, chega na hora que a gente precisa se apresentar, A gente não tem a gente esse não tem recurso. força para isso. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: invistam os seus filhos de poder. Mesmo que eles não tenham, invistam de poder. Eu não era a melhor aluna, nunca fui. Eu tive dificuldade na escola pra caramba, porque, na verdade, eu acredito que hoje eu teria sido diagnosticada com dislexia. Eu tive muita dificuldade, você fala da escrita, eu tive muita dificuldade para poder, enfim, escrever direito, aprender o alfabeto corretamente e tal. Mas, enfim, depois eu venci essa etapa e consegui seguir vida e consegui me reerguer nisso tudo. Em nenhum momento, os meus pais me diminuíram. Então, assim, eu acho que isso é de um poder enorme, porque ele faz com que você, no momento que é solicitada a tua presença, a tua força, você não duvide que você tem. Você busca esse Você não recurso e ele duvida que você tem te força. ancora, né? Porque você sempre acreditou, você ouviu a vida inteira que você era capaz, que você podia e que você ia dar conta. Então, não é porque alguém repetiu de ano, porque eu repeti também, não é porque alguém, de alguma forma, tem alguma dificuldade ou alguma condição especial, sabe? Eu acho que a gente tem filhos e todos eles são especiais. Uns têm talvez mais, a gente tem que ter talvez maior atenção em termos de cuidados, e outros talvez consigam andar com suas próprias pernas de forma mais independente no futuro. Mas, independente de qualquer cenário, eu acho que sejam os mais frágeis, sejam os mais fortes, eles precisam ouvir dos pais que eles acreditam neles, que eles são capazes e que eles são fortes e que eles vão conseguir. E que é legal você ver também que seu pai e sua mãe, às vezes, não dão conta, são de carne e osso. Então, eu trago muito para a minha fala a questão da referência. Eu acho que a gente tem que ter muita referência. E a gente hoje em dia vive uma sociedade de muitas celebridades e de muito pouco contato humano com os nossos próprios heróis. Verdade. Então, ai, meu Deus, eu choro. Ai, eu sou assim também. Me identifico. Eu choro porque os nossos heróis são tão especiais e tão mais especiais que as celebridades. Verdade. Com certeza. Porque os nossos heróis são de verdade. Estão tão perto. Às Sim. vezes, assim, é uma mãe, é um pai, é uma avó, é um tio, né? É uma É um tia, professor. é um professor. E é exatamente isso que eu vou falar agora, porque o meu pai foi um vitorioso, ele veio do nada, construiu, enfim, uma vida de muito sucesso, muito êxito, e ele não tinha um apoio em casa. Talvez por isso ele tenha dado tanto apoio a mim, Criou talvez. esse apoio para vocês. Mas ele teve um apoio muito grande dos seus professores, que viam nele um grande talento. Olha. Então, volta ao apoio. Seja ele dentro de casa, seja ele fora de casa, seja ele onde for. Se a pessoa reconhecer que o poder que ela tem de uma palavra, de poder dar essa investida em alguém, isso é uma coisa fenomenal e muda a vida, rompe bolhas, transforma histórias e faz com que o mundo seja outro. Não o mundo todo, mas de repente o mundo daquela mundo de alguém, pessoa. de uma família. Então, assim, uma vez eu estava com uma questão jurídica grave, importante, né? Financeiramente muito grande, e
E eu não tinha dúvidas que eu ia conseguir vencer, mas, ao mesmo tempo, eu estava diante do judiciário. E aí eu fui fazer uma consulta rápida a um juiz federal, eu fui perguntar para ele, levei o problema, levei a situação. E, cara, eu estava ali numa situação assim, sabe quando você está, tipo, totalmente entregue, fazendo o máximo que você pode, mas sem saber, né, se vai dar certo, se não vai dar e tal. Ele nem era o juiz da causa. Aí ele virou para mim e falou assim: Ana, eu não tenho a menor dúvida de que você vai conseguir. Era tudo que eu precisava ouvir, entendeu? Não necessariamente, Aham. mas ele me investiu de poder novamente. Às vezes não é uma pessoa de dentro de casa que vai te investir de poder, mas a gente, como ser humano, sabendo que. Eu estou dando 2 exemplos aqui. Estou dando exemplo de uma pessoa que não era da minha família Uhum. e que, de alguma forma, em um momento, falou: Eu não tenho dúvidas que você vai conseguir. Eu fui lá e consegui. Então, assim, é óbvio que tinha estudo, é óbvio que tinha números, é óbvio que tinha técnica, é óbvio que tinha muito preparo para aquilo. Uhum. Mas talvez se eu não tivesse aquele empurrão, o meu comportamento diante daquele cenário fosse ser outro, entende? Então, eu acho que as pessoas vencem pelo comportamento. Eu acho que elas vencem por acreditar que elas vão dar conta, por acreditar que elas vão se investir de pessoas, se elas não têm condições de fazer, que elas vão criar uma rede de apoio para aquilo, vão arrumar parcerias, vão trazer pessoas para colaborar com as expertises, com as habilidades que elas não têm, vão colaborar de cumprir lacunas que, de repente, ela também não consegue resolver. Né? Você não pode ser bom em tudo, mas você pode Sim. trazer um time de pessoas que acreditam no que você acredita e que vão junto com você caminhar. Então, eu acho que a palavra de apoio eu queria deixar como sendo algo muito, muito importante. Foi importante na minha vida. E eu acredito que pode ser na vida de muita gente. Você falando isso, me veio à mente o que a gente fala muito aqui no podcast também sobre a mentoria. Sim. A gente buscar, né, mentores, mentoras, justamente para esse apoio. É. Então, quando você usou, né, o exemplo do juiz, eu na hora lembrei assim, nossa, é um mentor, é o que a gente precisa, né? Uma pessoa que talvez tenha sabedoria ali, né? Tenha um conhecimento, Experiência. uma experiência e que te dá um reforço, né? Naquele momento ali que você precisa. Na verdade, quando falam de mentoria também, eu vejo muito uma coisa continuada, um curso, uma coisa. Esse caso que eu estou trazendo, às vezes, não precisa de tanto. É uma única palavra. É quase que uma luz que é colocada na sua frente, num momento de escuridão. Quando alguém olha para você nos olhos e fala, vai dar certo, eu não tenho dúvida. A segurança daquela pessoa que nem está no problema é tão grande de que vai dar certo, que eu não tenho dúvidas de que vai dar certo. É como sabe? se fosse um voto, né? É isso. É como se ele tivesse te dado ali uma Eu chancela, um acredito voto. em Eu você. acredito. Vá. Vai dar certo. Vá. É. E aí a gente fala de apoio, a gente fala de empoderamento genuíno, porque ele não te conhecia, ele não é da sua nem família, era da ele causa, nem nada. Foi uma pessoa que eu peguei para poder falar sobre o assunto. foi genuíno, Foi genuíno. a contribuição dele. E a gente fala também da questão da diversidade na fala da Ana. Que a gente apoia as pessoas dentro ali das características, das limitações e dos privilégios, vamos colocar até assim, que cada um dispõe. Exato. Então, eu acho que, assim, realmente você traz luz, chama para uma reflexão necessária hoje aqui, todas nós. Muito interessante. Com certeza. É. Eu queria aproveitar o gancho, na verdade, agora você, né, já abriu a sua fala hoje falando que você está há 25 anos, né, dentro de uma empresa familiar, e muitas das nossas ouvintes, né, começaram a empreender com pessoas da família, ou estão pensando, né, em empreender com pessoas da família. Eu até trouxe um dado aqui do Sebrae de 2023, que diz que cerca de 99% dos negócios funcionando no Brasil são de micro e pequenas empresas, e que desse montante, de 80% a 90% são empresas familiares. Esses números, né, retratam ali a realidade que quase todo negócio familiar nasce ali mesmo, né, dentro de casa, tentando monetizar alguma habilidade, né, como você falou, de algum membro da família ali possui. Você, né, que experiencia, né, a empresa familiar, quais são os desafios mais comuns que são enfrentados por empresas, né, familiares e como que eles podem ser superados? São tantos. Na verdade, eu digo que a empresa familiar é quase que um caldeirão em ebulição diária. Porque ali você mistura os sentimentos das pessoas, você mistura
muita coisa. Mas o que eu acho que me trouxe êxito nas minhas investidas e que vem me ajudando muito até hoje é a gente enxergar a empresa como uma pessoa viva, com vida além da nossa, e respeitar essa pessoa. A partir do momento que você tem a empresa como um ente vivo, que pulsa um coração ali, e que ela precisa sobreviver, e que ela precisa dar frutos, e que ela precisa ser respeitada, você coloca ela na mesa também. E aí você não passa a discutir para tirar dela. Você passa a discutir com ela. Então fica uma discussão onde talvez os ânimos se arrefeçam um pouco, se acalmem um pouco, porque se a gente não olha assim, se a gente olha a empresa como algo a ser usado por um ou por outro, se a gente olha a empresa como algo a ser disputado por um ou por outro, ela fica muito fragilizada. E ela favorece que ela seja, então, de alguma forma, depenada mesmo. Seja de bens físicos, econômicos e até mesmo dos seus próprios propósitos e objetivos. Então, se eu pudesse falar alguma coisa, eu não gosto de dica, não, porque eu acho dica tão superficial. Eu acho que as pessoas têm que viver. Cada um tem a sua realidade e sabe o que vai fazer. E quem sou eu para falar da realidade parece dos coisa outros? fórmula mágica, né? Mas o que eu posso fazer da minha experiência, trazer da minha experiência aí para cá, para vocês, é o seguinte. Quando eu passei a enxergar a empresa como um ente vivo, um ser produtivo, que entrega resultado, assim como eu, assim como meus funcionários, assim como meus sócios, você passa a respeitar aquilo de outro plano. E aí, se você vai discutir com o seu marido, ou com a sua irmã, ou com o seu irmão, ou com o pai ou mãe, tá, mas a empresa está na mesa também. Então, não é o seu querer, não é o meu querer, não é a nossa disputa pessoal. É o que vai fazer bem a ela. Ela tem que estar colocada num lugar de destaque. Ela tem que estar como um centro do negócio. Sabe? Porque os assuntos advêm dali. São tratados... Poxa, quantas vezes final de semana só se fala nisso? Quantas vezes só se fala nisso a todo momento? Porque é divertido, porque é legal, porque gera entusiasmo, porque você está ali com a disposição plena. Aí você fala sobre isso. Mas respeita aquilo dali como um ser vivo. Que aí diminui muita coisa. Não é sobre o seu e o eu. É sobre o nosso para ela. É ela quem tem que ser. Como uma matriarca, como uma mãe, que tem que ser cuidada e tal. Ela está ali. Ela precisa ser cuidada. E aí, quando ela é novinha, ela é um bebê. Ela tem que ser cuidada como um bebê. Aí, depois ela cresce, vira uma adolescente. Ela tem que ser respeitada. Depois ela vira uma senhora, como a minha. Que é uma senhora e que tem que ser muito respeitada por isso, e que tem uma série de cicatrizes, e que tem uma série de histórias doídas na vida, e que tem uma série de coisas boas para contar. Então, assim, é um ser vivo. Ela tem as suas mazelas, ela tem as suas dores, mas ela está aí. E a gente tem que servi-la de alguma forma e da melhor forma possível. Nossa, fantástico esse ponto de vista. Eu acho Muito que ajuda. bacana, muito Ajuda bacana. a diminuir um pouco de conflito. Sim, verdade. E aí tem uma fala da Ana que eu peguei em um dos podcasts dela, que ela fala assim: CPFs extraordinários Isso é bom. criam CNPJs fortes. Isso é não bom. é alguma Isso coisa é bom. assim que você fala? É preciso Eu de anotei muitos, na minha agenda muitos isso. CPFs extraordinários, fortes para construir um CPF, Um CNPJ. CNPJ extraordinário. Olha, eu achei isso muito forte, sabe? Eu anotei isso no meu caderno. E de vez em quando eu vou lá dar uma revisitadinha nisso. Empresa é formada por pessoas, né? Por pessoas. E, assim, são as pessoas que fazem a diferença. No meu caso, quando eu não tive... Porque, assim, as pessoas... Eu falo muito isso também, e essa é uma coisa super interessante de você colocar aqui, e serve para todos os níveis empresariais, sociais, financeiros. Você poder pagar alguém para produzir um trabalho, para realizar uma tarefa, é muito bom. É muito bom. Agora, você ter com quem contar quando você precisa, aí é fantástico. Aí é melhor ainda, não? Aí é fantástico.
Então, é por isso que eu falo que os CPFs fortes fazem um CNPJ extraordinário, porque na hora que as luzes se apagam, e que elas se apagam, elas vão se apagar várias Várias vezes, faz parte da vezes. vida. É. Quem não acha que é assim é porque ainda não navegou o suficiente, não fez Uma uma jornada jornada ainda maior. suficiente. Deixa, tá achando que não vai passar por isso? Tudo Vai bem. passar. Acredita, um dia chega. E não é porque eu estou desejando mal, é porque faz parte do Faz processo parte da da vida. jornada. É o Faz ciclo, né? parte. É. A gente não corta a unha, não corta cabelo. Um dia vai apagar a É. luz e volta a acender. Faz parte. Aí que tá. É o não desesperar também, entendeu? Eu acho que a maturidade traz isso. A maturidade faz com que você não fique, talvez, também tão ansioso, tão desesperado, porque vai acontecer. São ciclos da vida. São ciclos. Quando eu estava grávida do Joca, que eu tive que fazer condição de um processo demissionário grande na empresa, e que foi muito triste para mim, muito difícil, e que eu saía das salas de demissão, ia para o banheiro, chorava, lavava roupa, voltava, sentava, porque uma empresa grande, uma empresa longeva, ela tem contribuição, média de contribuição de funcionário muito grande. As pessoas têm 25 anos, 30 anos, 40 anos de contribuição. São processos de missionários muito duros. E quando eles têm que acontecer, eu não tenho o que fazer. Não tem faturamento, tem que demitir. Enfim, não é uma escolha, é uma Sim. situação de fato. E você não tem que fugir dela. Também acho isso. Acho que muita gente foge das situações. Vamos viver o que tem para viver. É isso que tem para hoje? Então vamos Bora encarar, lá. vamos resolver, vamos arregaçar a manga e vamos fazer o melhor que a gente puder fazer. Porque se você não fizer, alguém vai fazer por você. E aí Pode o ser que não. resultado você vai ter que segurar. Porque você abriu mão, Negligenciou. alguém vai ter que fazer. Ou É. é você ou é outro. E quando você delega o seu CPF, a sua vida para outros, não reclame do que acontece. Você delegou, então Agora é só vem o que assumir. vem. Agora, quando você quer assumir, você quer o seu CPF, quer resolver sua vida, cara em cara. Pode dar certo, pode dar errado, mas foi você que escolheu. Era você que estava ali. Depois ninguém pode questionar nada. Por quê? Porque era você que estava dando tua cara a tapa, era você que estava ali com as mangas arregaçadas, era você que estava dando seu sangue, suor e lágrimas. Então, vá em frente, faz o melhor que tiver que ser feito para proteger a sua estrutura, a sua senhora empresa, a sua senhora família. Você tem que proteger os seus e seguir vida, entendeu? Eu acho que se a gente partir dessa autorresponsabilidade, sabe, de acreditar que é possível, quando eu falo que acreditar que é possível, é isso. Vai com o que você tem, do jeito que você está e cai dentro. Se não fosse Faz o seu assim, melhor, porque se não fosse assim, ninguém competiria. Ninguém É. teria medalha É. nenhuma no peito, né? Se não fosse assim, eu não sei se parte disso também que eu tenho, que eu vivo, vem porque, sei lá, meu avô foi para a guerra, voltou da guerra, então, sei lá, sabe aquela coisa de combate, de querer estar dentro, no de cair front dentro, de ali, vai. fronte, vai para a infantaria e volta com milhões de questões. Tá sempre de Mas vai prontidão. lá, é isso aí. A gente tem que ir, a gente tem que encarar o que vem pela frente. Porque fugir vai ser pior. Vai ser pior porque é aquela coisa. Aí todo mundo fala assim: o leão tá vindo atacar. Encara o leão, gente, fazer o quê? Vai sair correndo. Não tem hora que não tem jeito. Outro dia eu dei um exemplo, não sei se chegaram a ver lá no meu Instagram, que eu falo sobre a travessia. Às vezes você vai fazer uma travessia, a ponte está pegando fogo. Só que você tem que apagar o fogo, porque a sua família está na ponte. E você precisa daquele acesso ser reconstruído. Você precisa com que aquele acesso seja reconstruído para a sua família poder passar com conforto para o outro lado e para quem ajudou você a construir aquilo também ter acesso ao mesmo meio de ir e vir. Então, assim, é aquela coisa, você não tem como ver a sua família no fogo e sair correndo. Não dá. E se a sua empresa é familiar, e se você está dentro de um negócio que a sua família está envolvida, você tem que arregaçar a manga e ajudar a resolver. E vai ter que ser com consenso, e vai ter que ser tratando a empresa como um ente separado, porque senão você vai se atropelar e aí acaba, de alguma forma, o prejuízo acaba sendo muito maior. Verdade. E sem desespero, sem desespero. Se tem alguma coisa que eu aprendi ao longo desses anos é nada como um dia após o outro. Você pode achar Verdade. que você não vai suportar aquele dia, mas segura firme e vai em frente. Porque se você está na missão, cara, é porque você está pronto para ela. Sinceramente, não joga a toalha, vai em frente, o desafio é grande. Eu sei que eu também vivi um desafio muito grande, vários desafios muito grandes. Também tive vontade de jogar a toalha, mas quando eu olhava, eu dormia, acordava e falava, cara, se eu estou nessa missão, é porque eu tenho alguma coisa ainda para fazer por ali. Então, vamos em frente, vamos até o fim, vamos ver onde vai dar.
esteja curioso para saber pelo menos aonde vai dar tudo aquilo, É, sabe? Pode ser muito difícil para muita gente. Tem muita gente que não consegue passar por isso sozinho, não sim, consegue entender isso que eu estou falando de forma sozinha. E aí, peça apoio, solicite apoio, seja dos seus mais próximos, seja um apoio especializado com terapia, com profissionais, né? profissionais, enfim, ajuda médica para isso, mas não entregue a sua vida, sabe? Não abra mão da sua vida, não abra mão das suas paixões, dos seus sonhos, porque eles às vezes podem te levar para um pesadelo, mas eles depois voltam a te trazer o sonho colorido de novo. Então, assim, você precisa estar vivo para sonhar, você precisa estar respirando, você precisa estar entusiasmado, senão tua vida fica cinza, você não consegue mais respirar, você não consegue mais ver nada, e desse lugar onde você não consegue fazer nada, é pior ainda. É, E não tem ninguém para te tirar dali que não seja você mesmo. Então, é preciso acreditar. Se você tiver com muita dificuldade, não estiver conseguindo sair sozinho, peça apoio. Ajuda os universitários. é, Todo mundo pede. Todo mundo tem sua verdade. rede de apoio. Eu não poderia estar aqui se eu não tivesse apoio. Sim. Jamais. Sim, Eu não acredito que nada seja feito de forma isolada, sabe? verdade. E a gente sempre fala isso. Principalmente empreender não precisa ser solitário. A É. gente tem sim que contar com rede de apoios. E quando a gente está falando da empresa familiar, então, mais do que nunca, Mais né? que nunca. Aproveitando essa parte só do individual que eu estava falando, que eu acho importante, eu acredito muito no indivíduo. Acho que indivíduos diferenciados fazem a diferença onde eles estão. Acredito muito que o indivíduo ele contribui para o coletivo quando ele transborda. Sim, Então, certeza. assim, quando ele está muito bem, vai de fora para dentro, vai de dentro para fora. É uma coisa que é aquilo que eu estava falando no começo, da pessoa saber do seu próprio mundo, fazer com que esse mundo brilhe e que os outros possam seguir a partir dali. Porque o que transborda alcança mais. É. E aí alcança o coletivo. E é natural, né, Ana? E Isso é vem natural. naturalmente. A pessoa não faz esforço. Não faz esforço. Acontece. Acontece. Verdade. Importante esse ponto. Certeza. E Ana, que estratégias que você já vivenciou ou que você utiliza, né, para resolver conflitos familiares quando eles surgem ali dentro do ambiente empresarial? Então, os conflitos são tão diversos, né? Sim, E eles têm muito a ver também com sentimentos, sim. Verdade. muitos sentimentos. E eu acho que se a gente for investigar um pouco mais a fundo o porquê daquela reação, às vezes não tem nada a ver com a questão posta. Nada. Absolutamente nada. Às vezes é uma questão muito mal resolvida de alguma questão particular, de uma briga que aconteceu no passado, um desentendimento, uma falta de compreensão. E que Uma aquilo palavra maldita num café da manhã. E que aquilo é levado à mesa numa condição completamente desnecessária. Então, assim, o que eu sugeriria, acho que cada caso deve ser estudado com muito respeito e com a sua individualidade, né? Mas eu acho que se a gente aprofundar um pouco mais, sempre tem um sentimento. E se a gente consegue encontrar qual é esse sentimento, e a gente consegue de alguma forma trabalhar 3 coisas que eu acho importantes. Eu não acredito em sucesso sem perdão. Eu acho que para a gente ter sucesso, a gente tem que perdoar muita coisa. Eu não acredito em sucesso sem honra. A gente tem que honrar o que veio antes. E eu não acredito em sucesso sem integridade. Então, se a gente visita esse sentimento de perdão, de honra e de integridade, ou seja, você de alguma forma curar, né, alguma coisa para poder evoluir. Você honrar o que veio antes em respeito. Não é que você concorde, mas você tem que respeitar. E você tá em integridade, quando eu digo é a sua verdade. É colocar a sua verdade no que você faz. Colocar de forma autêntica, mas com a intenção verdadeira, de fato, sabe? Deixar o coração pulsar na vibração. Não é para você ser passional, nem é para você ser completamente fora só no sentimento. Não é isso. Mas é você deixar aquela verdade produzir. Deixa a sua verdade produzir, perdoa e avança, sabe? E o movimento vai te trazer resultado, porque desse lugar de agigantar um pouquinho, né, de dar um zoom out, você se tornar um pouquinho mais gigante que a situação, é ali que você consegue talvez resolver algumas questões. É o que eu acho. É como eu fiz e é como eu sigo fazendo. Pode ser útil ou não, mas é como está dando certo para mim.
Não é uma estratégia pronta. É só uma experiência vivida mesmo. E Ana, você vê, vamos dizer assim, vantagens competitivas ou você vê vantagem, né, nesse ambiente da empresa familiar com relação a outros tipos de negócio? Sim, super. Eu acho que, nossa, eu acho que a empresa familiar, é, aliás, tenho até um episódio no meu podcast, que eu tenho um podcast, gente de Samba Pod, e tem um episódio que eu entrevisto 2 pessoas de chão de fábrica. E é muito legal esse episódio, Legal. porque eles contam um pouco da trajetória, de como é que foi e tal, e aí tem chão de fábrica no podcast. Acho que é esse o nome do episódio. E aí, nesse episódio, eles falam exatamente sobre isso. Eles contam da diferença que é trabalhar numa empresa familiar. Um deles até saiu, foi para uma multinacional, e ficou lá pouquíssimo tempo, 2, 3 anos, e voltou. E se aposentou com a gente, 40 anos de empresa e tal. Mas ele falou que a, a forma como ele era tratado numa empresa grande, ele era mais um número. Ele era mais vale transporte, refeição, Um indicador, né? mais Ele era um, um indicador. lá. E na empresa familiar, ele sentia que ele era visto, que ele tinha condição de Que ele fala, de fazia vez e voz, parte. que ele, de alguma forma, fazia com que aquilo dali, com que ele conseguisse colocar a sua parcela de contribuição e ele entendia a empresa como uma extensão da sua própria casa e da sua família. E aí você fala da competitividade. O mercado entende isso também. Porque o cliente, quando ele é atendido por alguém que entende que está vendendo o seu próprio peixe, é uma extensão do seu. A pessoa fala, eu sou fulaninho de tal empresa. Passa a ser um sobrenome do É. cara. Ele ostenta aquilo com tamanho orgulho e tamanha comprometimento que o cliente percebe. Então, ele é um diferencial de comprometimento. Ele é um diferencial de entrega, um diferencial de proximidade, um diferencial de condição de atendimento mesmo, sabe? Eu acredito na diferenciação que a empresa familiar tem Tem mais conexão. quando ela coloca esses indivíduos à frente da sua fala e eles passam a ser também fãs da marca, vendedores do próprio produto, defensores daquela estrutura que está ali montada. Eles defendem a família porque eles acreditam que o sonho da família está ali também, porque Eles são veem parte dessa família também, né? Exato. Eles se Os sentem seus próprios parte. rituais de celebração, de premiação de final de ano, de festejos com todos juntos, de eventualmente compartilhar. Teve um jogo de Copa do Mundo, teve um jogo de não sei o que, todo mundo assiste junto no depósito, e de ter uma festa junina para todo mundo que traz os familiares e que as famílias conseguem conhecer as instalações da empresa e que conseguem trazer seus filhos e que os filhos ficam felicíssimos porque o pai e a mãe trabalham ali. Então, assim, é um contexto realmente de empregabilidade totalmente diferente, eu acho. Eu acredito muito nessa força potente que tem. Essa empresa que tem alma. Eu acredito na empresa familiar, uma empresa que tem alma. Ela realmente ela se apresenta, sabe? Ela passa a ser a pessoa tem um orgulho enorme de participar. Eu acho que isso da fala da Ana é a pessoa se sente pertencente. É isso. Sabe? É a ela cultura sente que ela enraizada. está sentando na mesma mesa dos fundadores da empresa. Exato. O fundador olha para ela. Todos o os fundador dias. sabe o nome dela. Exato. Então, ele é importante, ele contribui, ele sabe que hoje, aquele dia dele, ele contribuiu com uma parede, com um piso, enfim, com um produto que aquele, né, o fundador, que aquela empresa vai poder ir ao mercado levando aquela contribuição que ele próprio fez. Eu acho que esse pertencimento gera um brilho no olhar, um orgulho muito diferente. Enorme. Seja qualquer tamanho de mercado. Sim. Se você tem qualquer estabelecimento. A pessoa falar... Imagina, eu acho tão digno quando alguém fala assim, eu sou de tal empresa. Ela realmente referencia como um sobrenome. Sim. Para ela Sim. é um sobrenome. Sobrenome é uma coisa mais importante, seus pais te deram. Imagina que nível de comprometimento, né? E um dos nossos rapazes que está no podcast, está conosco também, 40 e tantos anos, ele virou e falou assim, tiveram épocas em que a minha mulher não entendia o tanto que eu amava trabalhar aqui.
E aí, depois, com os anos, ela foi entendendo, porque tudo que eu construí foi daqui. Então, assim, é retribuição, é gratidão, são valores e princípios alinhados também. Eu acho que muito do que a gente está falando de pertencimento, de cultura, de você estar junto, de você colaborar, de você fazer essa tua marca chegar ao cliente com uma identidade própria, forte, apaixonante, encantadora, ela é muito também de você ter alinhado princípios e valores. E isso, você não precisa alinhar, tipo, fazer uma regra básica, botar pendurado na empresa. No dia a No dia, você dia a vai dia. alinhando. Os que não Inclusive, são tem que iguais estar. saem Saem Tem que estar. naturalmente, se exclui. naturalmente. A gente tem que vivenciar isso, não adianta estar na parede, É. né? Não A gente tem que adianta. viver O aquilo. Não, e exemplo. os outros que não são na mesma vibração, não estão nesse mesmo entendimento, são expulsos pelos que estão. Não Quantas cabe e mais. quantas vezes eu recebi na minha mesa, do nada, uma pastinha que vinha lá com um monte de coisa que a pessoa tinha feito errada e que eu não conseguiria ver. Imagina, no universo, como é que eu vou conseguir Sim. enxergar cada um dos colaboradores dentro das suas, né? Mas fulaninho faz isso na hora de almoço, fez isso. São embaixadores ali da sua Exato. empresa e Ao ponto de, infelizmente, às vezes acontecem situações ruidosas que você não tem o que fazer. O cara pega uma barra de ferro e dá na cabeça do outro. Infelizmente, excelente colaborador, mas você tem que tirar os dois. É. Então, são decisões que às vezes você tem que tomar para mostrar para os demais que a cultura da empresa é uma cultura de ambiente seguro. Então, não adianta eu simplesmente dizer que é um ambiente seguro e um excelente funcionário bate com a barra de ferro na cabeça do outro e eu deixo ele lá na empresa. Não tem como. Porque ele me Me defendeu. dói o coração. Pessoa ótima. Teve um momento de destemperança. Não dá para ficar. Infelizmente, a gente tem que mostrar, por A mais B, no dia a dia, na comprovação real, do que o que a gente está falando é o que a gente vive. Exatamente. Não é só a política lá no Não é pregado na política parede. presa na parede. Exatamente. E, Ana, o que é a sucessão familiar? E quais são as melhores práticas, né, para a gente planejar essa sucessão? Existe um momento certo para a gente começar a pensar nisso? Olha, tem duas respostas para você. Primeiro, se a pessoa já começa um negócio sabendo onde ela quer chegar, facilita muita coisa. Por exemplo, eu estou montando essa empresa porque eu quero que fique para os meus filhos. É um cenário. Eu estou montando essa empresa porque eu quero que ela dê lucro e eu venda para poder meus filhos e eu vivemos dessa grana. Ou eu estou montando essa empresa porque eu quero, de alguma forma, ali na frente, arrumar sócios e parceiros para seguir comigo a partir dali. Tá? Imaginando esses 3 cenários. Se você tem isso muito certo na sua cabeça, você traça, obviamente, as suas saídas daquele negócio, né? Obviamente, ninguém começa um relacionamento pensando em acabar. Sim. Mas eu te garanto que as grandes fortunas, quando começam um casamento, têm todas as saídas já planejadas. Por que isso? Não é por falta de romantismo, não é por praticidade. Porque por mais que você ame fulano, no dia que der errado, a gente vai precisar dividir os bens. E aí, como é que faz? Se acontecer, eu não posso prejudicar os seus filhos, nem meus netos. Vamos resolver? Então, assim, às vezes as pessoas talvez sejam um pouco práticas, eu acredito. Eu acho que a praticidade, ela traz muita agilidade a muita coisa, sabe? E geralmente fundadores, pessoas que trazem aquela coisa meio que de venha para discutir questões práticas, são muito suscetíveis a incômodo. Aquilo incomoda muito, entendeu? Porque aquilo é a vida deles. Então, eles não imaginam a vida sem aquilo. Como foi meu pai. Ele não imaginava a vida sem a empresa e morreu trabalhando. Então, assim, o que eu acho é o seguinte: existem empresas que já começam com esse modelo de concretude. Eu vou trabalhar para isso, então já vamos se arrumar para isso, desde o começo. Existem aquelas empresas que acontecem no brotar da vontade, e aí elas vão se desempenhando. E aí, como aconteceu comigo, não houve um planejamento sucessório. Houve a criação de um novo negócio a partir do falecimento do meu pai. Então, quando você fala em sucessão, às vezes você está falando muito em continuidade do negócio, mas ele pode continuar em outro formato, não necessariamente no antigo. Talvez porque o antigo não tenha mais condições de ficar de pé. E talvez porque o mundo seja outro. E talvez porque tenham partes que estavam tão doentes que elas precisam realmente sair. Então, a sucessão ela pode acontecer com mais do mesmo. Ela pode acontecer com tudo novo de novo.
E ela pode acontecer com aproveitamento de partes. Então, vai depender muito do cenário, de quem tá, de como tá. O que eu acho que a gente tem que encarar como verdade é que não vai ser mais igual. Mesmo que seja uma continuidade, nunca mais vai ser igual. Porque aquela pessoa não está mais ali. Tá lá. Então, é simples quanto isso. Às vezes a gente faz um floreio muito grande para falar sobre coisas, mas sem aquela pessoa, jamais será igual. Vai ser de novo diferente, né? Assim Uhum. como a gente também é diferente a cada ano, a cada mês e tal, você imagina quanta falta não faz a figura de alguém dentro de uma empresa. Principalmente se ele é o O controlador, fundador, se ele é o né? fundador. Então, isso é uma complexidade muito grande, porque da mesma forma como eu senti a perda do meu pai, como amigo, como parceiro, como tudo na minha vida, que ele era muito meu amigo, os meus colaboradores sentiram a falta A do empresa líder. sentiu. Sentiram a falta Uhum. do líder. Sentiram a falta do líder e o trabalho, diga-se de passagem, com 99% de homens. E era uma menina que assumia. Menina não, porque eu já estava quase com 40, mas a questão era que era uma mulher no É, meio de um universo masculino. masculino de uma empresa de construção civil. Então, existem várias, não de construção civil, mas que presta serviço para construção civil. Então, é um ambiente onde existem muitas questões envolvidas, sabe? Sim. Então, eu estou falando tudo isso para dizer que não sei se vai ser sempre eu. Pode ser que eu arrume alguém melhor do que eu para estar no meu lugar. Pode ser que seja um homem, pode ser que seja uma mulher. E quando isso acontecer, e se acontecer, não vai ser igual. Porque a minha forma de trabalho é uma, a dessa pessoa é outra. Pode ser muito melhor que a minha, Sim. mas não vai ser igual. É só isso. Então, a gente encarar essas coisas como a vida ela é feita de momentos, de ciclos. As coisas acontecem, acabam, se renovam e acontecem de novo. Então, assim, sem maiores ruídos, sem muito drama. A dor ela é sentida e ela não pode ser comparada. A minha dor é minha, a sua é sua. A dor dos meus funcionários pela perda do líder é uma, pela perda do amigo, pela perda, muitas vezes até de um pai, porque eles acreditavam que meu pai era pai deles também, né? Imagina, eu trabalhava lá só há 15 anos, o pessoal estava 40, conheciam mais o do trabalho do papai do que eu. Sim. Então, perderam muita coisa, sem sombra de dúvida. Então, assim, não vai mais ser igual. Por mais que eu seja a melhor intencionada e tal, não sei o quê. Então, é acreditar, aceitar que cada ciclo é um ciclo, que a vida é feita mesmo disso, de embates, de momentos bons e não tão bons assim, e que a gente precisa se reinventar. Porque se a gente cá está ainda, a gente tem alguma coisa para contribuir. Não tenho dúvidas disso. Verdade. E fazer a melhor entrega, né? E aí também eu acho que a gente pode permear um pouco pela questão do orgulho próprio, né? Porque se a pessoa também tem aquele ego muito inflado, aquela pessoa muito orgulhosa, essa parte da sucessão também ela fica mais embaçada, né? Então a pessoa tem que ter esse autoconhecimento, essa segurança e essa certeza de que o que vem depois vai ser melhor, vai ser outra fase, coisas novas, diferentes, e por que não, né? Experimentar, arriscar, passar o bastão, É. né? Para muitas famílias é muito difícil falar sobre isso. Sim. Sim. É muito difícil, porque envolve, você não confia mais em mim, ou você acha que eu não estou mais cognitivamente tão bem, ou você acha que Eu não sirvo mais eu para o não sirvo negócio, eu mais e criei, eu tal. fundei, eu... Então, eu acho que você respeitar também o momento. Uhum. Porque não é porque você está vendo uma situação que aquela situação é real. Por exemplo, meu pai não tinha outra forma dele sair da empresa que não fosse morto. Não tinha na cabeça dele. Então, eu respeitei isso desde o começo, porque eu sabia que seria assim. Não adiantava ser diferente. E é óbvio que eu tive pessoas da família que não acreditavam nisso, que combatiam, que brigavam, que isso, que aquilo. Mas que só causava mal-estar. Porque não ia resolver o problema. Era fato posto. Ele não ia sair nunca. Entendeu? Então, eu tinha que admitir aquela situação para mim como real e trabalhar com o que viesse depois. Quando a situação estava mais estressada e tal, eu tinha uma fala muito próxima com ele, eu falava, pai, mas tá bom, mas e daí? Não vamos encarar esse assunto e tal. Isso foi bem no finalzinho, e aliás, foi um bálsamo para mim. Eu falei assim, e aí, quando você não estiver mais aqui, se você estiver viajando, resolver curtir a vida e tal, como é que vai ficar a situação da empresa?
Como é que a gente vai tocar se você não der as diretrizes do que você deseja? Uhum. Porque aí também isso, a gente quer atender ao desejo. Porque eu, desejo. como sempre fui de apoio, eu sempre quis atender ao Sim. desejo. Ele era meu líder, Sim. ele era a minha inspiração. Então eu queria fazer o que ele quisesse, né? Então você fica muito na cadeira segunda, terceira, né? Então ele falou assim: minha filha, fique tranquila. O dia que eu não estiver aqui, alguém vai resolver. Alguém vai sentar na cadeira e vai resolver. E vai estar resolvido e acabou. Acabou o dinheiro. Eu não falei nunca mais com ele sobre isso. Por quê? Porque eu sabia que era um assunto que incomodava ele. Eu sabia que no dia que eu sentasse eu podia fazer. Ou seja, eu tive o Ele já livre-arbítrio. ele já te te deu a deu, benção. ele Ele te te deu a Naquele benção. momento eu tive o É. livre-arbítrio, porque até então era tudo para satisfazer. Mas Sim. será que vai atender às expectativas? Será que vai ser do jeito que ele queria? Será que o dia que quem assumir, e é verdade, é prático isso. Quem assumir vai tocar dali para frente. É daqui para frente. E vai ser da forma como aquela pessoa puder tocar. E tá E bom. tá tudo certo. E tá bom, é isso aí, entendeu? Sem remoções, sem ficar naquela coisa de, porque também é muito difícil você estar na cadeira número 2, 3 e passar para 1. É muito Imagino. difícil. É muito difícil. É um peso de responsabilidade muito grande e você se cobra muito e você não quer decepcionar os outros e você quer fazer sempre o seu Dá melhor. continuidade naquilo ali, né? Quer que seja. Mas, ao mesmo tempo, você entende que é o seu limite. E é o que tem para hoje. Não tem como ser diferente. É aquela coisa, não esperar o ideal. Porque se eu tivesse ido para estudar fora, feito todos os cursos do mundo e tal, tivesse super preparada, talvez a empresa estivesse em outro patamar. Mas eu não fui para fora. Eu fiz uma opção. Eu queria estar do lado deles o tempo inteiro. Eu fui filha a vida inteira. Sou mãe há pouco tempo. Tem 14 anos que eu sou mãe. Sou esposa há pouco tempo. Tem 20 anos que eu sou esposa. Então, mãe, esposa, filha eu Qual sou pesa desde que eu mais? me entendo por gente. E é o que eu mais prezei ser, sempre. E até hoje é. Porque minha mãe precisa de mim e eu tô para ela 100%. Porque, gente, é isso que fica, né? A gente tem que ter essa noção também. É verdade. Meninas, nós estamos chegando ao final desse episódio. Mas antes, Ana, eu queria que você deixasse para, né, nossos ouvintes um conselho para essas empreendedoras que estão pensando em iniciar aí um negócio familiar. Olha, empreender não é para todo mundo. Pode ser que essa fala não te chegue e nem te soe muito bem, mas ela é verdade. Empreender realmente não é para todo mundo. E eu respeito demais, porque empreender não é o máximo dos máximos. Existem várias formas de colaborar com a sociedade, com a sua família, com os negócios, que não são estando à frente de um negócio. Você pode ser muito mais útil e servir muito mais fazendo milhões de outros papéis, tá? Você pode contribuir sendo presente em casa, você pode contribuir colaborando no projeto de alguém, você pode Apoiando, né? contribuir como sendo alguém a realizar tarefas e tal, você pode contribuir sendo a cara à frente de um projeto. Mas se você for a cara de um projeto, abraça o desconforto produtivo e faz, porque ele vai acontecer todos os dias. Se você quer uma vida morna, mais ou menos, não vai por esse caminho, porque é um caminho é um caminho rock and roll nível máximo. É assim, Pauleira misturada com. é tudo que você possa imaginar ao mesmo tempo. Você sai de casa com um sentimento e você acaba o dia com outro, e no meio você revisita vários, e você tem que ir se harmonizando, porque eu não acredito em equilíbrio, eu acredito em harmonizar interesse. Você vai se harmonizando para poder chegar ali e entregar a sua melhor versão. Então, eu acho que se eu puder dar um conselho visita o início da nossa conversa aqui, porque empreender não é para todo mundo. Você precisa saber se você vai se divertir com isso, se é uma coisa legal, se faz sentido para sua vida, se é o seu momento, se isso não vai destruir sua família, se isso não vai destruir sua relação com seus filhos, se isso não vai destruir a relação com seus pais, Destruir sua saúde. destruir sua saúde, porque não é uma coisa impossível, mas é bem difícil. E você fazer tudo isso para não ter tempo durante a semana, nenhum dia da semana você conseguir ou levar ou pegar seu filho na escola, é muito ruim.
Você não ter tempo para fazer uma refeição com a sua família durante 7 dias é muito ruim. Então, você não ter tempo de ver se seu filho pequeno foi para a escola e voltou com algum arranhado no joelho, na perna, ou sua filha está machucada ou está triste, é muito ruim. É no botar para dormir toda noite que você escuta as melhores histórias, é naquela reza de final de dia. Então, assim, são coisas que a gente tem que ir acomodando na nossa vida. E se você fosse podar de tudo isso que eu falei agora, por conta de ter que empreender, não empreenda. Não empreenda. Porque entre a sua vida, a sua saúde mental. Eu adicionei isso à lista patriciapetri@gmail.com. Siri, que Se loucura. se você coloca como condição, né? Eu vou empreender porque eu vou me dedicar, eu vou ficar fora de casa praticamente 5 anos nesse mergulho profundo, aonde eu não vou almoçar nem jantar com ninguém, aonde eu não vou levar nem pegar na escola, aonde eu não vou dar banho dia nenhum, aonde eu não vou botar para dormir nenhum dia, eu não vou rezar junto nenhum dia, eu não vou saber o que está acontecendo durante a semana inteira. Eu não acho que seja um ideal. Eu não acho que isso seja vida. Não acho mesmo. Eu fiz uma estirada por tempo determinado e eu me dei esse tempo. Se eu não conseguisse voltar para o prumo para poder participar minimamente da vida dos meus filhos, eu teria dado outro destino para a minha vida, que não fosse ficar à frente do negócio. Então, assim, é óbvio que teve um momento que eu tive que fazer, foi praticamente 1 ano, que eu me dediquei profundamente a isso. 1 ano e meio. E depois disso eu falei, não dá mais, porque eu preciso voltar a viver a vida de outra forma. Então, assim, eu acho que cada um tem que visitar a sua própria capacidade e entender. Porque, para mim, hoje não faz o menor sentido eu trabalhar com algo que eu, pelo menos 2 vezes por semana, não consiga levar ou buscar meus filhos na escola, que eu não consiga botar meus filhos para dormir e escutar o que aconteceu no dia, entendeu? Então, não faz sentido para mim. Então, é muito de cada um. Eu acho que se para você fizer sentido. Então, assim, se eu tenho um conselho para dar, empreender não é para todo mundo, estuda muito bem as suas reais necessidades, o que você de fato quer da vida, porque o que vai fazer você suportar o processo é o seu grau mesmo de entusiasmo por ele. Nós sempre encerramos o nosso podcast com indicações de conteúdos, livros ou qualquer material que vocês julguem, né, que são valiosos e relevantes para quem está nos ouvindo. Então, eu queria saber quais são as indicações de vocês. Posso começar? Pode. Eu vou fazer 2 indicações hoje. Vou indicar o podcast da Ana, que é formidável. Gente de Soma. Digita lá no Spotify e também o perfil dela no Instagram. Gente, tem cada história lá que, nossa, eu falei com ela, eu tô viciada nela. Ela sabe disso. E a voz é boa, né, É. gente? Muito boa de escutar Textos também. maravilhosos. Sim. Parabéns, viu, Ana? Obrigada, Porque Lu. tenho aprendido muito com você mesmo. Obrigada, Lu. E a minha outra indicação, já que a gente está falando aqui de negócios familiares, é o livro Pequeno Segredo, da Heloísa Schurman. Não sei se vocês já leram, vale muito a pena. É a lição de vida da Cat para a família Schurman. A Cat foi uma filha que eles adotaram, né? E sem dar muito spoiler, mudou a vida dessa família. É uma família que empreende junto, né? É uma empresa familiar. Então, fica aí a minha dica, que é o livro Pequeno Segredo. Eu tenho certeza que vocês irão amar esse livro. Preparem os lenços, porque a gente chora muito nesse livro. Então, fica aí a dica principalmente para as mães. Bom, eu tenho aqui, eu vou fazer 3 dicas aqui. Ótimo. Gostamos de dicas. Mas dicas eu não gosto de dicas, então eu vou fazer diferente. Indicações. Não, o Gostamos. meu vai ser diferente. O meu vai ser diferente. Eu acho que o que ajuda, eu acredito de verdade. Não acho, não, eu acredito de verdade. Que o que ajuda a gente a sair das situações é o comportamento. E eu acho que a gente se expor a diferentes estímulos, a diferentes cenários, a diferentes desafios, a diferentes condições, traz para a gente um repertório muito grande, que vai dar para a gente a possibilidade de enxergar alternativas. Verdade. Então, se expor a
cenários diferentes, contextos diferentes, realidades diferentes, visitar a filantropia, visitar o fazer o bem ao outro, visitar a quem precisa mais do que você de qualquer coisa. Tempo, dinheiro, comida, qualquer coisa. Visita esse lugar, sabe? Ajuda de alguma forma, porque você vai sair de lá com abastecido de muita coisa. Vá a exposições, visite exposições, que lá tem muita riqueza de conceito, de formas, de visões e enxergar o mundo diferente. Escute músicas diferentes, que às vezes você até nem goste, mas escute, porque de alguma forma aquilo vai trazer também uma visão de mundo diferente. Assista filmes só que você goste. Não assista filme que você não gosta. Filme é muito chato quando você não gosta. Livro, leia sempre tudo que você quiser. E se o livro for chato, feche e começa outro. Não precisa ir até o final. Você não tem que ler o livro todo. Você tem que começar a ler alguma coisa, sabe? E a outra forma que eu queria que vocês ficassem como lembrança minha aqui é que, às vezes, ao invés de ler livros, por que não fazer um livro contando a sua própria história, né? Visitando suas referências, visitando suas histórias de família, visitando aquilo que te sustenta, aquilo que te traz força, visitando aquilo que você quer passar para os seus filhos, visitando, porque de alguma forma você documenta uma história de família, você começa a escrever, você pode até se descobrir uma escritora, um escritor. Verdade. Você pode fazer com que as gerações seguintes saibam de histórias que vão ficar esquecidas se você não contar. Você vai poder, de alguma forma, ilustrar o livro, de repente, com um desenho de um filho, de uma filha. Então, assim, tenta fazer diferente, tenta fazer o que ninguém faz. Tenta contar a sua própria história, porque isso só você pode fazer, mas ninguém. Certeza. Então, a história dos outros e os livros lidos, a gente vai absorver muito do conhecimento de outros. Mas e os seus próprios conhecimentos? E o que a sua família traz de história? Tem tanta coisa rica que a gente esquece, ou que a gente deixa de documentar e as gerações seguintes se perdem. E a terceira e último, para não me alongar ainda mais no podcast, que eu sei que a gente já está mais do que horário, é o que eu queria falar sobre a gente ser. Eu falo muito do indivíduo, eu falo muito dos negócios, eu falo muito da filantropia. Eu parto do indivíduo para tudo, sabe? Eu acho que ele é o fator fundamental. Mas eu acho que o mundo grita muito o individualismo hoje. E isso é um tema que eu queria fechar esse podcast com isso. A nossa responsabilidade com o coletivo ela é muito grande. E eu não digo nem o coletivo como salvar o mundo, sabe? Mas se você puder salvar o seu mundo e dos seus mais próximos, já é um grande negócio. Fez um feito. E esse fato de salvar o mundo do outro, salvar o seu e salvar com a sua vida o mundo do outro, ele é tão rico de comprometimento, responsabilidade, sabe? Você enxergar que o ser vivo isolado não é nada nem ninguém. A gente pertence a um grupo, assim como o grupo pertence a gente. A gente tem essa questão que tem que ser trabalhada eternamente. Então, eu acho que a gente vive um mundo muito digital hoje, um mundo que trouxe ferramentas incríveis, mas um mundo que isolou muitos contatos sociais, muitos contatos até de família. E eu acho que se a gente puder trazer à tona a responsabilidade que a gente tem em estar para a nossa família, é um assunto muito importante. Porque as pessoas, nesse seu individualismo de eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, eu vejo muita gente com condições, ricas, com dinheiro, sem afeto, sem presença. Então, o que eu acho que a gente tem que ter cuidado é nisso. Eu acho que a gente tem que contribuir mais. A gente tem que... A gente está esfriando as relações, né, Ana? As pessoas estão muito frias. A gente tem que ser presença, ser afeto na vida do outro. Sem esperar muito de troca, porque às vezes as pessoas, né, vivem seus mundos isolados e tal. Mas à medida que você se compromete em entregar isso para alguém, só o fato de você entregar, você já foi mal beneficiado na entrega. Então, assim, Verdade.
se comprometa a entregar, se comprometa a estar presente, se comprometa. Isso é algo que eu não me arrependo. Eu não me arrependo porque eu sempre busco ser presente para minha mãe, para o meu pai, sempre fui. Então, assim, ter o senso de responsabilidade. Se eu hoje estou onde estou, foi porque me deram condição para que eu estivesse aqui. E eu não posso olhar para trás e falar, tchau, fui. Não dá. É impossível. Entendeu? Então, acho que era o conselho que eu deixaria da minha experiência. E como frase final é assim, a gente prepara o mundo aí para os nossos filhos da melhor forma possível. A gente quer que o universo conspire, a gente quer que a gente dê as melhores contribuições, a gente bota nas melhores escolas, a gente luta pra caramba para que eles possam ter o melhor. Eu vejo muitas mães se desdobrando em 1000, avós sustentando os netos, né, para que eles possam ter uma realidade melhor do que a delas e tal. E mais do que o mundo que a gente quer deixar para o nosso filho, é que filho a gente quer deixar para esse mundo. Então, Verdade. trabalhar em casa, valores, princípios, o respeito aos mais velhos, o respeito à dignidade, aqueles que se doam por nós, sabe? Essa coisa da gratidão, da retribuição viva, ela é muito importante. E ela tem que acontecer. E tá sendo muito esquecida, né? certeza. Conselhos muito valiosos, viu, Ana? Eu te agradeço demais. O papo foi tão profundo. Eu já tô Nossa. doida para esse podcast ao ar para eu poder escutar de novo e Eu estava pensando internali- exatamente internalizar nisso. Esse mais, podcast eu acho que eu vou escutar 1000 vezes, sabe? 1000 vezes e 1000 vezes ele vai cair para mim de uma maneira diferente. Antes da Paty fazer nosso encerramento aqui, né, oficial, eu gostaria de pessoalmente agradecer muito. Obrigada. Quando eu falei com você que eu estava realmente lisonjeada e emocionada, é verdade, sabe? A Ana, gente, ela veio do Rio de Janeiro. Ela veio mais cedo hoje. A gente vai participar de um evento aqui em Belo Horizonte essa semana para poder estar aqui. Isso para mim é uma honra. Então, Imagina. Ana, muito obrigada. A sua história é uma história muito inspiradora. Eu tenho certeza que quem está escutando a gente aqui vai lá para o seu podcast, vai conhecer um pouco melhor você, vai saber quem é essa pessoa que se expôs aqui, que se emocionou e que nos emocionou tanto. E então, assim, eu quero muito que as pessoas te conheçam, que as pessoas possam ter acesso a você, porque você é uma mulher que dá orgulho de falar assim, gente, eu conheço a Ana, eu Imagina. conheço a história da Ana, a Ana é minha amiga. Então, assim, eu te agradeço do meu coração por você estar, por você ter contribuído, por você ter nos emocionado. Então, peço a Deus que te abençoe muito, A abençoe a todos sua nós. família A todos e nós. quero sempre fazer parte aí quero sempre estar perto de você. Que a nossa voz alcance quem precisa, né? Amém. E possa ser E eu útil. acredito nisso. E que possa ser útil de fato. Acredito tenho nisso. certeza que tudo que você trouxe aqui vai ser muito útil para muita gente. É. Para mim já foi. Ai, Então, que bom. isso Fico mesmo. muito feliz. Se já fez efeito para vocês duas, tá tudo bem. Nossa, eu saio daqui assim, eu nem sei classificar o que eu tô sentindo, sabe? Imagina. com certeza. Muito obrigada mesmo, Ana. Imagina, é uma honra para mim estar aqui, com muita felicidade que eu vim. É o primeiro podcast que eu venho como convidada. Olha. só. Então, para mim também é bem significativo, talvez por isso também eu não consiga. Mas isso eu te perguntei, posso chorar? Eu te perguntei isso no começo. Eu falei para você, Aqui que eu você choro pode mesmo. tudo, Ana, Porque eu tudo. choro, porque eu sou aquela que entrega mesmo. Eu quando mergulho, não é mais ou menos, não. Eu vou lá no Você não é rasa, isso aí. Isso aí. Então eu choro. Mas muito obrigada, meninas. Muito obrigada de verdade. É uma honra poder falar com mais pessoas através de vocês, né? Fazer com que essa mensagem de fato chegue a mais gente. E como mensagem final mesmo, para a gente acabar, eu colocaria só a seguinte coisa. Eu, Ana, a Lu, e falo o nome da Paty, a gente acredita que você também pode ir adiante, né? Isso aí. A gente acredita na força que uma mulher tem de construir, de edificar uma casa, de fazer acontecer, de girar o mundo. De fazer o que ela quiser fazer. E de girar o mundo, mesmo diante de todas as adversidades. Eu queria também aproveitar e estender aqui um orgulho, um parabéns para as avós, né, que sustentam tantas famílias, e eu fico às vezes com o coração, eu vejo aquela avó sair de casa cedo, antes do dia raiar, com todo o seu empenho para
para que Cuidar as daqueles próximas netos. gerações tenham uma vida melhor que a dela, né? Eu acho tão lindo isso. E é verdade mesmo. É muito E assim, orgulhoso você ter e poder uma história parabenizar dessa. essas mulheres, né? Que elas recebam nosso abraço, nosso carinho, né? Verdade, Que verdade, bem elas, lembrado. que elas se sintam, de alguma forma, abraçadas por todas nós aqui, né? Verdade. Agradecemos também ao Júnior e o Rodrigo, da loja Estilosa, que é patrocinadora desse podcast. Muito obrigada por acreditarem e incentivarem o empreendedorismo feminino. Se sua marca também quer impulsionar mulheres a terem negócios de sucesso, entre em contato com Você Pode Mulher nos nossos canais. Isso aí, pedir mais uma vez, se essa mensagem faz sentido para você, se inscreva no nosso canal. Distribua essa mensagem para aquelas mulheres que você acredita que precisam escutar essa palavra de incentivo, de apoio, de força. E continue com a gente, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Eu fico por aqui, muito obrigada e até a próxima. Até!